Noite, bom dia, boa tarde para quem está assistindo o replay dessa live. Estamos ao vivo hoje para falar sobre a raiz por detrás dos problemas financeiros. Pode parecer estranho, mas até isso tem uma raiz. Até isso tem lugares que precisam ser olhados para que você se transforme nessa área, para que essa área mude. Então, se você está passando por problemas financeiros, ou se você está buscando transformar a forma que você se sente nesse sentido, então eu te convido a você ficar nessa live, onde você vai descobrir aquilo que está por trás dos problemas financeiros, dessa escassez, desse sentimento de faltar, sabe? Como se sempre fosse faltar as coisas. Então, fica aqui comigo que hoje, além de você entender isso, eu vou trazer algumas coisas para que te ajude, para que você já saia transformado daqui hoje, tá bom? Eu vou aguardar um minutinho até o pessoal entrando, então vão encaminhando essa live para mais pessoas. Eu acabei entrando um pouquinho atrasada, então, atrasada não, né? Uns minutinhos, tudo no seu tempo, né? Agora são 8h09. Então, vou pedir para vocês encaminhem essa live para mais pessoas, porque até o Instagram aí comunicando que eu entrei. Então, encaminha para mais pessoas. Vão me dando boa noite aqui, vão escrevendo da onde que vocês estão assistindo essa live. Nós vamos juntos aqui hoje, tá bom? Vou só aguardar um minutinho mesmo. Encaminha para pelo menos 3 pessoas. Eu sei que tem muita gente que precisa desse conteúdo. Não são poucas, não. São muitas. Então, já encaminha, já vai abrindo teu coração pra gente ir juntos nesse tema. Gente, vão escrevendo aqui boa noite, colocando coração, que aí o Instagram vai entregando. Boa noite, boa noite. Vocês estão prontos para essa live? Eita, esse tema tenho que falar, viu? Boa noite, Tere. Boa noite, Silvia, ser de luz, você também, maravilhosa. Boa noite, Izzy, Mary Hair, boa noite. Silvia, linda, ai, obrigada. Vão escrevendo aqui, gente, boa noite. De onde que vocês estão assistindo a live? Jenny, boa noite. Não, aqui ó, já minha energia muda quando aqui ó, quando eu vou me dando boa noite, quando vão interagindo comigo, né, gente? Boa noite, Marilene. Gente, então vocês estão prontos para essa live? Vou só colocar uma outra música de fundo aqui, vou aguardar só mais um pouquinho, só mais um pouquinho, até o pessoal entrando e nós já, porque assim ó, é muita riqueza essa live, viu? É muita riqueza. Aí os escreveu, eu estou pronta. Fábio, boa noite, querido, que bom te ver aqui. Ângela, boa noite. Vocês estão prontos, então? Tudo. Boa noite, Juliana. Já vai, gente, ó, por favor, vão encaminhando essa live para mais pessoas, porque eu sei que tem muita gente que precisa olhar para isso. Tem muito mais pessoas que precisam desse conteúdo sobre a raiz, sobre o que está por trás dos problemas financeiros. Talvez você é essa pessoa. Então fica aqui comigo. Eu vou só colocar uma outra música aqui de fundo e nós já vamos iniciar.
Não podemos perder tempo, não é? Vocês estão prontos? Estão com o coração aberto para ouvir algo diferente? Talvez algo que você nunca ouviu sobre o dinheiro, sobre o problema financeiro, sobre tudo isso que envolve. E nós vamos juntos. Pronto. Gente, então vamos lá, vamos iniciar a nossa live de hoje. Foi por votação o tema da live. Eu tinha colocado lá problemas familiares, a raiz por detrás dos problemas familiares, problemas financeiros e problemas de relacionamento. Eu confesso para vocês que eu não pensei que o financeiro ia ganhar, porque eu nunca falo disso aqui. Não é? Nunca gravei um history. Acho que em uma live eu falei um pouquinho assim, mas eu confesso para vocês que é um assunto que nem eu falo muito. Atendo pessoas, tenho me curado nessa área, tenho ajudado pessoas a se curarem nessa área financeira. Como assim, Thaís, se curar? Pois é. Se você está passando por problemas financeiros, se existe essa ferida da falta, da escassez, do medo de que algo vai te faltar, da impotência de não conseguir alcançar outros níveis na vida, da crença de que se você crescer você vai ficar sozinho, sabe? Se você tem isso, é porque tem ferida. Se você não conquistou ainda uma liberdade, é porque você tem ferida e você tem etapas para serem, eu diria assim, para serem alcançadas. Porque se tem um assunto em que os bloqueios, eles são na medida em que você vai se desbloqueando nessa área financeira, você vai encontrando mais bloqueios. Por quê? Porque essa área financeira é como se fosse uma cebola que você tem que ir descascando. Quando você tira uma camada, tem outra camada. Quando você dá um passo que você se libera em um ponto, você já vai encontrar outro ponto que precisa ir se liberando. E assim é nessa questão financeira, e é por isso que a gente precisa buscar a cura para isso. Thaís, mas tá muito lúdico isso aí, então deixa eu te falar que cientificamente, tá? O trabalho que eu faço, ele é baseado na medicina germânica, na epigenética, nas memórias transgeracionais, em tudo que nós carregamos que dispara tanto os sintomas, as doenças, como também os bloqueios. E os bloqueios que eu e você temos ou tínhamos, eles não são do nada. Então, a gente começa por aí. Quando a gente fala de problemas financeiros, logo a gente pensa em dinheiro, não é? E como eu falei, eu também venho nessa caminhada de cura, me curando, ajudando as pessoas nessa área a se curarem, a se libertarem, a abrirem os caminhos. E é um tema complexo, mas ao mesmo tempo é simples. Então, para não ser muito extenso isso aqui, eu tentei assim, vim para a superfície para trazer esse tema de uma forma que fique compreensível. Então eu quero a interação de vocês aqui, se vocês estão me entendendo, se tá fazendo sentido. Quando fizer sentido para vocês, assim, que for uma explosão na tua cabeça, coloca uns foguinhos aqui, porque eu preciso mesmo saber nesse momento, nessa live, se tá fazendo sentido, se você tá entendendo a forma que eu tô falando sobre esse assunto, que ainda é muito... Ainda não se tem clareza sobre isso, não é? Sobre o que está por trás. Poucas pessoas falam. Quase... E nesse assunto há muita crença. Há muita crença que não é real.
E nós vamos começar por aqui. Eu e você, nós somos treinados para ficar na escassez. Eu e você fomos treinados desde a nossa infância a viver na pobreza. Eu e você fomos treinados a achar que as coisas iam faltar, que nunca ia ter o suficiente. Eu e você fomos treinados a ter medo de tudo. E o contrário da escassez financeira e dos problemas financeiros é sair desse lugar de medo, sair desse lugar onde a gente foi treinado com a insegurança, com a impotência, com a impossibilidade, aprendendo a sabe mais o quê? A ter raiva de quem produz, de quem tem dinheiro, a ter raiva de quem prospera na vida. Como se tiver dinheiro, não vai para o céu. Então, existe um estudo, e eu faço questão de olhar para isso e de estudar isso, como eu falo para vocês. É a primeira vez de uma forma mais aberta que eu venho falar sobre esse tema, mas eu tenho, eu diria assim, trabalhado na minha vida. E você precisa trabalhar na sua se você quer crescer. Se você quer continuar na mesma, eu até te convido a você sair da live, porque não é para você. Se você quer continuar na mesma, se você ama esse lugar que você tá, ou você acredita que você não quer mais crescer na vida, então eu até te convido assim, pode sair da live, porque não é para você essa live. Agora, se você quer ir em busca do que é que tá te travando, do que é que tá te mantendo nesse lugar, nessa falta, com esse medo, com essa impotência, não sobrando dinheiro, não dando o giro nas contas talvez, então você fica nessa live. Porque para você crescer na vida, você precisa ir rompendo tudo que está por trás dessas crenças que aprisionam você. E nós vamos começar por esses aprisionamentos mesmo. Talvez você não saiba, mas você carrega memórias diretamente ligadas e que estão influenciando na tua vida nesses problemas financeiros de 4 gerações passadas. Então eu quero que você assim olhe com verdade para a tua vida, se você é a primeira pessoa a ter problema financeiro, ou se aqueles que vieram antes também já tinham problema financeiro. Você é a primeira pessoa a ter falta ou a tua família sentiu muita falta? E eu vou trazer exemplos mais práticos, né? Como diz meu marido, como diz minha mãe também. Thaís, usa exemplos porque exemplo facilita. Então assim, eu vou trazer exemplos, mas eu não quero que você se limite aos exemplos. É só um modelo para você olhar para a tua vida. Você não está aqui para olhar para a minha vida, você está aqui para olhar para a tua vida, certo? E uma das coisas para você transformar a tua vida é exatamente isso, parar de olhar para a vida dos outros e começar a olhar para a tua vida. Então, eu vou trazendo exemplos aqui para você ir entendendo o que eu tô falando dos registros, tá certo? E eu vou trazer 2 principais pontos, 2 principais grandes chaves que estão ligadas aos problemas financeiros, que até hoje estavam encobertas talvez na tua vida, mas que você tá aqui hoje pra gente descobrir. É como tirar mesmo, tirar debaixo da coberta, não é? É descobrir o que tá por trás. Então nós vamos lá. Eu tô vendo os foguinhos subir aqui, mas eu quero que vocês coloquem nos comentários foguinho, tá bom? Que aí eu vejo quem que coloca foguinho, que aí eu, recebo mais energia aqui, viu? Quanto mais vocês aqui,
interagem, mais eu compartilho, tá bom? Aí é recíproco, não é? Então, ó, já vai encaminhando essa live para mais pessoas e vamos juntos, tá bom? Então, pronto. Quando eu digo que nós carregamos memórias de até 4 gerações, a gente precisa ter essa coragem de olhar para aqueles que vieram antes de nós. Então, por exemplo, quando eu olho para a família da minha mãe, a minha mãe, por exemplo, que passou fome, de não ter comida em casa, como ela disse, de ter só radite para comer de meio-dia. Quando eu olho para minha família, para minha mãe, quando você olha para tua mãe, para o teu pai, e você vê que eles tiveram faltas, grandes faltas. Por exemplo, a minha mãe passou fome. Eu não passei fome, eu só passei vontade de comer as coisas. Quando eu olho para minha história, eu vejo que a mãe, por exemplo, passou frio. E eu não passei frio. Eu já tinha uma casa. Então, a gente vai vendo que em alguns pontos já há uma evolução. Mas quando você olha para a história, quando você olha para a tua história, talvez você encontre falta, muita falta. Muita vontade de ter as coisas e não poder, muita vontade de comer. Sabe, eu lembro que a mãe dizia assim, acho que quando o pai e a mãe, eles trabalhavam aqui na comunidade, daí pegava alguma coisa de doce ali. Eu lembro que a mãe vinha com uma daquelas pastilhas, aquelas que era colorida, sabe? Tinha azul, verde, amarela, rosa, tá. Ela me dava aquela lá e ela dizia assim, essa aqui tem que durar a semana inteira. Quando ela virava as costas, eu metia tudo aquilo lá dentro da boca e eu comia tudo e era assim. Então, eu não passei fome, eu passei vontade de comer as coisas. Não sei você, mas talvez na tua história, a tua mãe, o teu pai ou até mesmo você passaram por grandes necessidades, por grandes faltas, por escassez. Thaís, como assim escassez? Escassez quando você era pequenininho e você via que o pai e a mãe não conseguiam dar a volta nas contas, pagar as contas. Quando você pequenininho já acompanhava que tinha muita falta, que talvez o que vocês tinham não era o suficiente para atender às necessidades, ou que aquilo que vocês tinham era só para atender às necessidades. Então, tudo isso fica registrado em nós. Toda essa falta, toda essa escassez, esse precisar segurar muito, não gastar nada. Então, com esse não gastar nada, a gente aprendeu, por isso que eu digo que a gente foi ensinado a pobreza mesmo, não é? Porque com essa falta, eu lembro muito bem, você nunca comprava o que você queria. Você sempre comprava o que era mais barato, o que o pai e a mãe podiam, e é claro, e precisa ser assim. Mas às vezes, quando você é adulto, você nem compra o que você quer, você só compra o mais barato. Você nem se permite comer algo que você gostaria, você já olha o preço. Talvez mesmo que você poderia, você se priva. Por quê? Porque no passado muita coisa faltou. Então, eu trago esses exemplos para você ir olhando para a tua história. Quem lá atrás precisava e não tinha? Quem lá atrás mal tinha para suas necessidades? E aí, há um grande ponto nessa história, que é uma grande chave para você que está passando problema financeiro. Se você tinha muita falta na infância e você queria muito, quando você cresce, talvez
você está ainda esperando receber algo do outro. Você está ainda esperando que os outros te deem algo que você precise. Talvez você está ainda esperando uma herança, talvez você está esperando um dinheiro, talvez você está esperando que teu pai te dê, que teu pai te incentive, que teu pai faça por você. Talvez você está esperando que tua mãe te ajude. Talvez você está esperando que o outro te dê algo. Presta atenção nisso aqui que eu vou te falar. A primeira chave que eu quero te entregar nessa noite. Se você continuar esperando que o outro te dê algo, você vai continuar nesse buraco. Se você continuar esperando que o outro te dê, que o outro faça, que o outro preencha essa falta que um dia ficou na tua vida, você nunca vai sair desse buraco. Porque o dinheiro, a abundância, é uma energia. E enquanto você tá com a energia de falta, de escassez, de medo, ele não vem para você. Enquanto você tem medo que vai faltar por um dia você ter passado por falta, enquanto você ficar preocupado que vai faltar dinheiro lá na frente, porque um dia faltou, até que você fica com a sensação de que você não merece aproveitar, porque talvez ninguém nunca aproveitou, você não vai sair desse buraco. Então, quando você olha com verdade para essa história, para a tua história, e que você vê que talvez você é o primeiro, pensa comigo, o primeiro a estar, a buscar, a ter acesso a um conhecimento, o primeiro a tentar, a querer fazer diferente, o primeiro talvez a ter dinheiro em mãos. Gente, a gente não precisa ir longe. A minha nona, ela teve dinheiro em mãos quando se aposentou. Então, vamos comigo. A minha nona, depois a minha mãe, depois eu. Então, dá para dizer que eu, nessa idade, sou a primeira mulher a ter dinheiro em mãos. Então, é claro que eu não sei lidar com o dinheiro se eu não vou buscar aprender. Tá entendendo o que eu tô falando? Talvez você é o primeiro de todos aqueles que vieram antes a estar tendo a chance de fazer diferente. Só que até você não descobrir o que te mantém preso no buraco, você fica no buraco. Então, quero ler aqui. A Ilse colocou, faz sentido. Angélica, boa noite. Foguinho, a Ivacir, palminha. O Fábio escreveu. Você descreveu minha vida, mas graças ao MPC para ressignificar essas programações de nossa mente, se transformou, não é, Fábio? É isso aí, o MPC é a terapia que a gente trabalha, né? Que é de ressignificar todas essas dores, todas essas feridas do passado, para construir uma nova vida, não é? Sandra escreveu, sentir-se merecedor, ser grato, exatamente. Exatamente, o Fábio, o medo é atrativo, é isso. Então, graças a Deus, né? Que bênção, Fábio. Então, gente, e essa é a primeira chave. A primeira chave é até você ficar esperando que o outro faça para você, que o outro resolva, o problema financeiro continua. E eu quero te dar um exemplo que talvez vai fazer sentido para você. Eu passei por isso. Quem é empreendedor passa por isso. Quem tem o seu negócio passa muito mais por isso, mas passa também por questões familiares, também se passa por isso. Se você tem um dinheiro
que você estava esperando e você não recebeu, ou se você foi roubado, ou se foi tirado de você algo que era teu, uma injustiça. Se você, como eu estava falando, se você é empreendedor e você vendeu algo e não recebeu por aquilo, todas essas coisas da vida, não é? Essas injustiças, essas faltas de pagamento, essas coisas que ficaram em aberto. Se você, eu sei que não é fácil, tá bom? E não é mesmo, porque não é justo, não é? Não é justo você vender algo e não receber. Não é justo você ter um negócio e alguém te passar a perna. Não é justo você arrumar a terra, colocar a semente, plantar, crescer a árvore, dar o fruto, você ter o fruto e alguém vir e tirar o fruto. Não é? Não é justo. Isso deixa uma injustiça dentro de nós, né? E se você passou por isso, você tá entendendo o que eu tô falando. Só que tem a outra chave que eu quero falar para você nessa noite. Se você não parar de ir atrás de quem um dia te roubou, se você não parar de olhar para quem um dia te passou a perna na vida, se você não parar de olhar para aquela pessoa que te tirou algo ou que ainda está te tirando, se você não parar de olhar para esses corvos que vêm e roubam algo que é seu, você não vai para frente na vida. Ah, Thaís, tu tá me dizendo então que aquela pessoa que eu tô cobrando há 5 anos é para eu parar de cobrar? É para você parar de cobrar. Aquelas pessoas que ficaram te devendo algo, que não te pagaram, e que você já cobrou, que você já lembrou, porque a gente precisa, né? A gente que trabalha, principalmente com isso, vende algo ou serviço, a gente precisa, não é? Porque às vezes a pessoa esquece mesmo, né? Mas tem pessoas que já têm a intenção de não te pagar. E quando isso acontece, não deixe de plantar para ir atrás do que te roubaram. Porque a semente que você carrega, ela vai dar muito mais fruto do que aquilo que foi levado de você. Presta atenção nisso aqui que eu tô falando. Não deixa de plantar a tua semente, de fazer o teu trabalho, de seguir a tua vida, de focar naquilo que você quer para a tua vida, pelos golpes que a vida te deu, que as pessoas te deram. Para de correr atrás do prejuízo, porque se você está correndo atrás do prejuízo, você está deixando de correr atrás daquilo que vai ter fruto, daquilo que vai gerar vida. Emanuel tá pedindo, a live vai ficar salva, eu quero ver depois de novo. Vai, vou deixar salva aqui. Vou deixar, não é? Então, quando você se desprende de correr atrás, para de correr atrás de prejuízo, para de correr atrás com quem te roubou, com quem pegou aquilo que era indevido. A palavra já nos deixa muito claro sobre isso. E tudo que nos é tirado, ele volta multiplicado. E é por isso que eu quero entregar para você a terceira chave dessa live. Então, a primeira delas é parar de esperar que o outro te dê algo,
Parar de esperar que pai, mãe, seja quem for, porque as pessoas não estão te devendo nada. A segunda chave é: para de correr atrás de quem te tirou algo, porque senão a tua energia vai. Você deixa de plantar para correr atrás do fruto que foi roubado. Deixa que vai. Muito mais será acrescentado. E eu quero trazer mais uma chave para você essa live. E vamos indo aqui, o que vai surgindo aqui eu vou compartilhando com vocês. Como eu falei, não é? Esse assunto tem tanta coisa, tem tanto pra gente descobrir, pra gente limpar de dentro de nós, muito para limpar. Muito para limpar. Aqui a Elísia escreveu muito top. Tô vendo um monte de foguinho aqui, gente. Isso aí. Anastácia Foguinho. Que bom. Tá fazendo sentido para vocês, então? Tá dando para entender dessa linguagem assim? E depois eu quero falar. No final, eu tenho algo assim, ó, que quando eu entendi isso, minha vida mudou, tá? Eu me transformei. Como eu falei, eu também tô nessa cura. A gente, com o financeiro, é uma cura. É uma cura que nunca acaba, tá certo? Então, pronto. Então, vamos para a terceira chave que eu quero entregar para você nessa noite, que é justamente você não ir atrás de quem te tirou, certo? Mas também você ser muito justo naquilo que cabe a você. É você ser justo no pouco para ter o muito. É você honrar com os teus compromissos. É você pagar aquilo que você se comprometeu a pagar. É você ser justo. Como diz a palavra, se você for fiel no pouco, muito eu te darei. Então não importa se você deve R$2, se você deve R$20, se você deve R$200, se é R$2.000, se é R$200.000, se é 2.000.000.000 de reais. Não importa. Como você é em uma coisa, você é em todas as outras. Então seja fiel no pouco, seja justo no pouco. Thaís, eu tenho uma dívida, eu tenho aí uma pessoa para pagar, mas eu tenho até vergonha. Nossa, já passou 1 ano e eu não consegui pagar aquilo lá, mas eu sei que eu tô devendo. Gente, você precisa entender que assim, quando você tá devendo para alguém, isso aí fecha os teus caminhos para ir na frente, para ir para frente na vida. Quando você não é justo, quando você tá devendo algo para alguém, os caminhos não são abertos para você na vida. Ai, Thaís, mas eu conheço muita gente que tem um monte de dinheiro e tá devendo e que não é justo. Tá, então eu tenho uma coisa pra te falar. Tem gente que é tão pobre que só tem dinheiro. Tem gente que é tão pobre nessa vida, que só tem dinheiro e que acha que tudo tá em torno disso, mas que é tão pobre que só dinheiro tem. Então, para de loquear dentro das roupas e pode tomar essa verdade que tá que é eu diria assim, que é um princípio, não é? É um princípio. Ser justo. Então, se você tá devendo, negocia. Negocia, mas não fecha os olhos para isso. Muito pelo contrário, abre os olhos para isso. Abre os olhos para aquilo que ficou em aberto e que precisa ser olhado, que precisa ser negociado. Tenha a coragem mesmo, porque precisa de coragem para mandar mensagem e dizer assim, olha,
Dona Thaís, se for comigo o negócio. Ó, Thaís, eu sei que eu tô te devendo aí R$ 200, mas eu não tenho 200, eu vou te pagar 100 agora e 100 mês que vem. Eu vou conseguir te pagar 50, 50, 50 e 50. Eu vou conseguir te pagar 25. Thaís, será que tem algum serviço que eu posso fazer para te ajudar? Para te pagar isso, para reverter isso? Assim, negocia aquilo que você está devendo, mas não feche os olhos. Seja justo. Quem é justo no pouco, quem é fiel no pouco, sobre o muito será colocado. E sabe, quando eu falo de justiça, ser justo, nem é só sobre essa questão financeira. É sobre você ser justo com você. É sobre você ser fiel com você, sabe? É ter esse respeito primeiro com você. É ter essa verdade primeiro com você. Porque eu não sei se você sabe, mas se você é infiel com a pessoa que você tá do lado, se você se trai e trai a pessoa que tá do teu lado, se você não é verdadeiro com você e com a pessoa que tá do teu lado, como que você quer liberdade? Como que você quer abundância? Se nem os princípios você segue. Essa justiça com você mesmo, porque traição tem a ver com ser justo. Tem a ver com você não se enganar e não enganar nenhuma pessoa. Então, a gente tem tudo isso na vida e muito mais para olhar. Quando a gente quer crescer na vida, quando a gente quer ir bem na vida, quando a gente quer prosperar na vida, quando você não quer estar e passar por esses problemas que você está passando. Eu diria que tem ali uma reforma, não é? Uma reforma para ser feita. Dependendo dos casos, é uma destruição, tem que destruir tudo e reconstruir tudo. E eu quero trazer algo assim para vocês, algo assim que é transformador. Não é todo mundo que vai entender isso aqui que eu vou falar. Mas eu pensei, não, eu preciso trazer... Só eu tomar uma água. Eu preciso trazer de uma forma assim... Porque se você começar a olhar para isso na tua vida, você vai descobrir tanta coisa, tanta coisa. Tanto sobre os sintomas, como essa questão financeira. Deixa eu trazer bem de uma forma simples. Vamos lá. Quem da tua família passou por algum problema financeiro e foi excluído? Como assim, Thaís? Talvez alguém da tua família quebrou e essa história nunca veio à tona. Talvez alguém da tua família roubou. Talvez alguém da tua família sempre gastava todo o dinheiro. Esbanjava, sabe? Deixa eu trazer de uma forma mais clara. Tudo o que um dia foi excluído, a vida inclui. Então, se por exemplo, você tinha um tio que sempre quebrava os negócios. Hoje, talvez, é você essa pessoa que sempre quebra.
ou o teu filho. Por quê? Porque esse tio, ele foi excluído. Esse tio era como se nem fizesse mais parte. Talvez vocês tinham vergonha, talvez vocês tinham raiva, talvez ele era uma pessoa que não era bom de conviver, então realmente assim nunca foi olhado para esse tio. Isso acontece muito principalmente com o pai, porque a questão financeira, e é uma das chaves mais poderosas que eu queria trazer para vocês nessa noite, o dinheiro ele está diretamente ligado com o teu pai. Com esse pai que talvez você incluiu na tua vida, você consegue olhar para o teu pai e aceitar esse pai como ele é, com o que ele te deu, com a forma que foi. E se esse não for o caso, se você exclui esse pai, se você até hoje não aceita esse pai, se até hoje parece que ele tinha que ter feito mais para você, se tem algo ligado ainda que não está ajustado dentro de você e você sabe disso, então o dinheiro não fica na tua vida. Porque o dinheiro ele está diretamente ligado com o pai. Se você excluir o pai da tua vida, então você está excluindo também o dinheiro da tua vida. Então você está excluindo metade ou mais do que você poderia ter. É por isso que teve um dos clientes assim que me marcou muito, que ele nem veio com essa... no segundo atendimento que ele veio, sim, ele falou que queria crescer financeiramente, né? Que era essa questão do trabalho que estava deixando ele preocupado. Mas no primeiro atendimento a gente tratou diretamente a ferida com o pai. Um pai que tinha questão com bebida e que tinha abandonado ele, né? Na infância. Os pais tinham se separado. Então, esse pai, na vida desse paciente, tinha sido excluído, ele não fazia parte, né? E, de certa forma, o paciente também olhava para esse pai e não fechava, sabe? Algo, era como se nem fosse o pai dele. A gente olhou para isso, a gente deu um novo significado a essa história, a gente incluiu esse pai. E esse pai nem estava mais vivo, tá? Porque nem é sobre mudar o lado de fora, é sobre mudar o que está dentro, tá bom? É o que ficou registrado em você. Então a gente incluiu esse pai para a vida desse homem, desse filho. E no segundo atendimento, então, a gente olhou para a questão do trabalho. Ele prosperou tanto esse ano, esse atendimento foi no ano passado. Ele prosperou tanto esse ano, ele tem contribuído tanto conosco aqui nos sábados do mês, né, com os alimentos. Como nunca, depois de mais de 30 anos, né, de trabalho. Por quê? Porque quando cura do lado de dentro, cura do lado de fora. Quando inclui o que um dia tinha sido excluído, a vida toma um outro rumo. Thaís, não acredito nessas coisas. Sabe o que eu tenho para dizer para você que não acredita? Quero te perguntar, na verdade, se o vento ele parou de existir por você não acreditar. Vento parou de existir por você não acreditar? Nem tudo a gente precisa acreditar. E tem coisas que a gente não acredita porque a gente ignora, não é? Porque a gente ignora, a gente não sabe. Sócrates já dizia, não é? Que o mal estava na ignorância. Por quê? Porque às vezes a gente ignora sobre aquilo e aí a gente acha que aquilo não está influenciando na nossa vida. Mas está. Está diretamente. E quando a gente descobre, quando a gente para de ignorar, mas olha para aquilo, dá um novo significado.
então tudo começa a se abrir. Então olha para isso, olha para esses principais 4 pontos que eu trouxe para você aqui hoje. Tem muito mais coisas, assim, hoje eu tava pensando assim, pensei, nossa, preciso trazer isso para as pessoas, sabe? Tô criando aqui alguma coisa porque é só com essa cura, é só a gente ir se curando que a gente vai crescendo, que a gente não passa, que a gente não passa pelos apertos, não é? Pelos apertos que talvez até hoje você está passando. E eu quero te trazer uma última coisa. Agora sim, acho que é a última coisa. Mas tem uma outra coisa assim no final que eu quero fazer com você, né? Eu quero trazer para você uma última coisa sobre esse assunto, que é muito importante. E que assim eu diria que você até deveria anotar isso aqui. Porque eu demorei um pouco para entender. Eu demorei um pouco, mas quando você tem o coração aprendível, quando você se abre para quando você se abre para aprender, é o primeiro passo, né? Então, olha só, peraí que é um monte de informação aqui na minha cabeça. Deixa eu só pensar aqui, o que era esse ponto? Lembrei. No início da live eu falei que a gente foi treinado para a pobreza e para a falta e para a escassez e para a impotência. Tanto que talvez até hoje você acredita que a água no mundo vai acabar. Mas uma crença que é mentira, a água nunca vai acabar porque ninguém tá tirando a água do planeta. Não é? Eu lembro que eu cheguei chorando em casa, eu dizia, Nona, desliga a torneira. E a Nona dizia, mas Thaís, aqui é a nascente, então se eu não ligo a torneira, a água tá indo. A água vai ir, Thaís. E eu, não, a água vai acabar. Porque desde criança é como se tudo fosse acabar, é como se tudo fosse limitado. E talvez até hoje você tenha essa mente limitada que te faz assim se excluir das coisas boas. Sabe quando que você pensa assim, ó, não, aquilo lá não é para mim. Não, eu não mereço aquilo lá. Ou então, não, eu nunca vou conseguir tal coisa. Eu quero te dizer que essas 3 crenças, e isso fica para um outro aprofundamento, elas impedem de você viver o melhor da tua vida. Mas principalmente o que eu queria trazer para você é que quase todas as vezes que você coloca o dinheiro em primeiro lugar, nunca é sobre dinheiro. Sabe quando que você vê aquela pessoa que parece que ela tem muito dinheiro para fazer aquilo? Na verdade, não é sobre dinheiro. É sobre transbordar o melhor que você tem. É sobre servir. E você não precisa de muito para servir. Você já pode fazer muito com o que você tem. Sabe, se você fica pensando assim, e quando eu tiver não sei quantos mil é que eu vou ajudar. Isso não é verdade. Não é real. Porque quando a gente entende que transbordar para o outro não é sobre dinheiro, esse transbordar aqui na live, essa live que eu abri, não é sobre dinheiro, essas lives nunca foi. Só que tem pessoas que acham que é. Eu uma vez achava que para as coisas na vida, não é? Talvez você também, eu cresci ouvindo de muitas pessoas assim, ó. Nossa, tu tem que ir para essa profissão que dá dinheiro. Porque isso aqui dá dinheiro, isso aqui não dá dinheiro. Então, a gente aprendeu a desde pequeno colocar o dinheiro na frente.
Sabe? Como se fosse assim, isso dá dinheiro, então eu tenho que fazer isso. Isso aqui não dá dinheiro, então não tem que fazer. Só que nunca foi sobre dinheiro. Nunca foi sobre a profissão que você escolhe de ter muito ou de não ter nada. Isso é muito mais além. Quando você doa, não tem a ver com quanto você doa, nem com quanto dinheiro você tem. Tem a ver com o teu coração. Tem a ver com a capacidade que você tem de se sentir que você tem o necessário e até mais, a ponto de poder transbordar. E quando Jesus veio, ele disse que ele veio para cá para que a gente tivesse a abundância. E o que é a abundância? A abundância é ter mais que o necessário. E o que é o necessário? Para cada pessoa é uma coisa diferente. Talvez para você o necessário é ter R$700 de rancho, de mercado, é o necessário para tua família. Talvez o necessário para você é ter dinheiro para pagar uma escola para o teu filho. Talvez o necessário do outro não é, porque ele não precisa disso. Então, para cada um é o que é necessário para cada pessoa. E a abundância é quando você tem a mais do que o necessário. Então, para esse dia de hoje, o necessário para você era 2 xícaras de arroz e um filé de tilápia, tá? Por exemplo, uma para almoço, outra para janta. Aí uma frutinha de tarde, uma frutinha de manhã, uns 3 ovinhos de manhã. Isso aí, pronto. Isso aqui é o necessário para o teu dia. Mas você já tem mais do que o necessário. Então quer dizer que você tem abundância para esse dia. E quando você tem abundância, que talvez você já tenha, mas você não se deu conta, é que você pode transbordar. E é por isso que doar, transbordar, servir o outro não tem a ver com dinheiro. Tem a ver com você se sentir abastecido, ter o necessário para você e transbordar para o outro. É como encher o copo e não guardar só para você essa água do copo. É transbordar, é deixar ela transbordar para as outras pessoas. Então é por isso que eu te digo, transborde, fale, ajude, doe. Ajude as pessoas que precisam. Não é que você tem que tirar de você para dar. Não é sobre isso. Até porque quando Jesus veio, ele nos disse que sempre terão os pobres entre nós. Certo? Isso me traz paz, porque senão, meu Deus, eu queria resolver os problemas do mundo, né? Mas a gente não tá aqui para salvar o mundo. A gente tá aqui para nos salvar primeiro. Então, quando você entende que isso de transbordar é o que diz que você tem abundância, é o que traz o sentido da vida. Servir, transbordar, não guardar só para você, mas permitir o outro. E é por isso que eu digo que tem gente que é tão pobre, que só tem dinheiro. Porque nunca foi sobre dinheiro. Nunca foi sobre isso. Realizar um sonho, muito mais do que sobre dinheiro, é sobre coragem, é sobre correr riscos. Muito mais do que sobre dinheiro, é você recuperar a confiança em você de que você vai fazer acontecer. Muito mais do que isso é você se sentir merecedor de ter um copo bonito, de usar uma louça bonita na tua casa. Porque a gente cresceu, tô dizendo que a gente foi treinado para pobreza, não é? A gente cresceu fazendo o quê? As louças bonitas para quem?
Usar coisa boa é quando? Não é só quando vem visita? E o que é bom não era para você usar, né? Pois é. Só que tudo isso precisa ser treinado. O copo bonito, a taça para tomar água, é para você. Depois é para a visita. Mas você não percebe que não há uma coerência com o lado de dentro e com o lado de fora? Não tem como você só querer dar se você nem se dá primeiro. Tá certo? Gente, eu acredito assim que essa live tenha te tocado de alguma forma. Eu espero que sim. Antes de nós finalizar, eu quero fazer uma oração com você, tá bom? Eu só vou ler aqui os comentários. Fábio, a natureza é recíproco, tudo que se planta, uma hora se colhe, com certeza, para tudo ao seu tempo debaixo dos céus, não é? Elis botou, acho que tenho algo assim para me curar. Fábio, se acredita ou não, as duas formas, o outro sempre estará certa, pois não é sobre nós, exatamente. Nunca, Elisiane, nunca consegui assistir tua live e hoje abri o Insta e você estava ao vivo com algo que eu estou passando num momento. Olha só, que bênção você estar aqui, viu? Gratidão por essa chance. Anastácia, Thaís, você acalma a alma das pessoas. Gratidão. Eita, mulher, gratidão também por você estar aqui. Eliane, boa noite. Eliane fez muito sentido. Cláudia, que live, Thaís. Gratidão por essas palavras. Gente, então, ó, antes de nós finalizar, vamos fazer uma oração, vamos pedir essa transformação na área financeira. Eu precisei chegar num ponto, em um dos momentos, de me indignar. Porque se a gente não se indigna com a situação que a gente vive, a escassez ela continua grudada nas tuas costas. Teve numa live que eu falei sobre isso, hoje eu não vou estender, mas eu quero dizer assim que você precisa se indignar com essa situação, com essa forma de aceitar as coisas tudo de qualquer jeito, com essa forma pequena. E eu quero te dizer uma última coisa. Isso sim é só para algumas pessoas. Escuta aqui o negócio que eu tenho para falar para você. A visão que Deus vai te dar a visão que Deus vai te dar, como esse espaço que a gente tem aqui hoje, que é uma riqueza de... E eu nem falo das construções, porque é tudo pequeno, aqui foi construído muito pequeno, a gente tinha só um pouco de recurso quando a gente começou isso aqui, não tinha nem um décimo do valor quando a gente começou a construir aqui. Mas a gente viu a riqueza aqui primeiro. Na verdade, Deus nos mostrou, Deus nos deu a visão. E o que eu quero falar para você é que a visão, o plano que Deus tem para tua vida, ela nunca vai caber no teu bolso. Sabe? O passo às vezes que você precisa dar, ele não vai caber no teu bolso. A visão que tu tem, sabe, do teu sonho, daquilo que você gostaria, não vai caber mesmo no teu bolso. Porque Deus é ilimitado e Ele não vai se limitar à tua mente para entregar. Ele não vai se limitar à tua mente para te dar a visão. Isso aqui já tem uma parte feita, mas é só o início. Quando Deus dá a visão, você não vai mesmo ter recurso. Mas é por isso que Ele nos pede fé. É por isso que Ele fala, dá o passo que eu coloco o chão. É por isso que você precisa recuperar a confiança em você. É por isso que você precisa parar de buscar segurança na vida. A vida não é segura, gente. O coração, ele fica, se ele bater assim, ó, em linha reta, tá morto.
Então a vida vai ter alto, vai ter baixo, vai ter quando você tem mais dinheiro, vai ter quando você tem menos dinheiro. Só que presta atenção nisso aqui que eu vou falar para você, você não é a tua conta do banco. Você não é quanto dinheiro que você tem. O estado que você está não te define. Se você hoje está com 30 reais na conta, se você está com 300 na conta, se você está com 30 mil, se você está com 300 mil, isso não importa. Nunca foi sobre dinheiro. Não, anota isso aí para você nunca mais esquecer. Escreve aqui embaixo, ó, nunca foi sobre dinheiro. Não é sobre dinheiro. Quem você é não é quanto você tem. O estado que você tá financeiro não define você. Não é sobre isso. Nunca foi. Tá certo? Então, vamos fazer uma oração aqui junto? Eu te convido assim a você fechar os teus olhos, mas se quiser ficar de olho aberto, fique com o olho aberto, mas abre o teu coração e nesse momento eu convido você, Pai. Você, Pai, que sabe de cada vida. Você, Pai, que sabe de cada situação de que as pessoas que estão aqui assistindo essa live estão passando. Você que conhece cada história, Pai. Você que sabe de cada necessidade e que tem o plano perfeito de cada vida, o plano perfeito para cada família. Senhor, nós te convidamos para que o Senhor entre. O Senhor nos pede para que colocamos em primeiro lugar o reino de Deus, para que colocamos, Pai, o Senhor em primeiro lugar, que tudo mais será acrescentado. Tudo mais será acrescentado. Pai, nós confiamos, nós te colocamos, Senhor, em primeiro lugar. Colocamos em primeiro lugar a tua justiça. Buscamos, Senhor, ouvir a tua voz. Buscamos, Senhor, ser justos conosco e com o outro. E pedimos, Pai, para que nada nos falte, para que tudo seja acrescentado na nossa vida, Senhor, para que o dinheiro necessário, para que o alimento necessário, que o cobertor necessário e em abundância, Pai. Te pedimos o necessário em abundância. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigada, Senhor, pela nutrição que o Senhor tem dado desde o nascimento até aqui. Se estamos aqui hoje, não é, Senhor, é pela tua nutrição. Então, te agradecemos, Pai, pelo Senhor ser tão misericordioso e bondoso. E eu te convido nesse momento a você convidar o Senhor Jesus para entrar na tua casa, para entrar no teu relacionamento, para entrar nas tuas finanças. Senhor Jesus, nós te convidamos, entra na nossa casa, entra, Senhor, no relacionamento, entra, Senhor, nas finanças e traga a luz, Senhor, traga a clareza de tudo aquilo que precisa ser modificado, limpado. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade. Que assim seja e assim é. Amém. Tá certo, gente? Que poderosa, não é essa oração? Faz isso. Consagra ao Senhor, entende que Ele tem um plano maior do que o teu plano para a tua vida. Tira o dinheiro da frente das coisas, para de decidir as coisas por causa do dinheiro. Pede o que o Senhor quer de você. Em qual lugar que Ele quer que você esteja, que trabalho que Ele quer que você faça. Entenda que o princípio é servir e todo trabalho serve à vida. O dinheiro, que é só uma troca, também é para servir à vida. Ninguém fica ruim por ter dinheiro, a pessoa só potencializa o que ela já é. Então, se você der certo na vida, todo mundo ganha. Quanto mais você tem, mais você pode servir. Quanto mais você tem, mais você pode transbordar. Mas seja fiel no pouco, não é? Seja muito fiel no pouco para ser colocado no muito. Tá certo, gente? Tira um print dessa live, compartilha lá no teu history
Eu fico muito feliz e muito feliz ainda mais porque muitas pessoas chegam até aqui, às vezes pela live, não é? Isso pode tocar, pode ajudar muitas pessoas. Então, ó, seja transbordante, transborde já isso, compartilha lá no teu Instagram. Vou dar um sorriso aqui, ó. Tira um print. Aí, meu Deus. Tá certo, gente. Vou ler aqui os comentários. Gratidão a você que ficou comigo. Se você assistiu essa live até o final, presta atenção nisso. Eu vou deixar ela salva. Depois vai lá, curte, compartilha. Se você assistiu até aqui, compartilha essa live com mais pessoas. Tem muitas pessoas que precisam desse conteúdo, tá certo? E tamo junto, vamos juntos, vamos se curando, passinho a passinho, mas cabe a nós, tá certo? Cabe a nós essa cura. Precisamos buscar essa cura. Elisiane escreveu gratidão. Ter escreveu que aqui, deixa eu ver. Boa noite, gratidão, Eliane, é muito bom ouvir tudo isso. Que bom, Eliane. Iraci, gratidão, muito bem, verdade. Eliane, cheguei tarde, mas há tempo de escutar o que preciso. Ei, não, isso aqui, ó, me dá um gás, viu? Me dá um gás. E Vacir, gratidão. Luiz, gratidão, boa noite e gratidão sempre, amém. Fábio aqui compartilhou mais um ensinamento. Gratidão, Fábio, pela tua contribuição aqui. Sandra escreveu perfeito. Bruna, nunca foi sobre dinheiro. Exatamente, gente. Então, é isso. Que o Senhor te abençoe grandemente. Bruna escreveu gratidão. Gratidão, Bruna também. Gratidão, gratidão. Gente, então é isso. Boa noite, bom descanso. Fiquem com Deus e tamo junto, tá certo? Até mais.